se investigar para ontem esse ministro, esse escritório, essas relações. Isso é negócio de cair a República, é negócio do ministro ser impeachmentado. É negócio de a gente ter aqui pessoas presas. Vai ficar desse jeito? Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse. Encontrar 6 fontes que tiveram contato com essa informação, receberam essa informação de integrantes do BC e uma das fontes do próprio ministro Alexandre de Moraes, que relatou ter realmente procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir o caso do Banco Master, do Daniel Vorcaro. Alguns contatos foram por telefone e outros pessoais. E a questão que fica, né, Sadi, pessoal, é que... não há o porquê que o ministro do Supremo chama o presidente do Banco Central para falar sobre esse assunto. Você pode até gostar do banqueiro, mas ser seu amigo, as pessoas podem ter amigos, mas você fazer esse tipo de iniciativa, interceder por alguém, ainda que sejam os termos mais leves possíveis, e depois você diz, não tem como e tal, você é um ministro do Supremo, você não é qualquer ministro do Supremo. E, de novo, a gente entra na discussão do Código de Conduta que nós tínhamos há pouco. Não me parece que haja um motivo razoável para o ministro do Supremo conversar com o presidente do Banco Central sobre um banco que estava sob investigação. Não há justificativa nenhuma que possa realmente construir algo que seja razoável nesse tipo de comportamento. Então, acho que é super importante a Malu trazer isso a público, justamente como forma de dizer, olha, a sociedade está de olho e esse não é um comportamento que deve se repetir. O Banco Master, ao longo dos últimos dias, nós começamos a observar que ele tinha muitos amigos nas mais diferentes áreas, né? E esses muitos amigos criam ali realmente uma situação de desconforto em relação à decisão do próprio Supremo Tribunal Federal de colocar as investigações com sigilo máximo. Quer dizer, se o Master não tivesse tantos amigos, talvez essa investigação em sigilo máximo não gerasse tanto desconforto na sociedade como tem gerado. Até o TCU, né, na semana passada, que eu me foge qualquer tipo de compreensão do porquê o TCU se mete nessa discussão, trazendo ali questionamentos em relação ao Banco Central sobre a liquidação que deveria ter acontecido mais tarde, que o Master deveria ter tido mais uma oportunidade, quando todo mundo no mercado se pergunta por que essa liquidação até não aconteceu antes, porque você já tinha ali elementos mais do que suficientes para esse tipo de liquidação. A própria Febraban veio em defesa do Banco Central, o que é algo que eu levei alguns minutos para entender. Peraí, a Febraban está defendendo o Banco Central porque o Banco Central decidiu liquidar um banco. Esse é o Brasil de 2025. E, ao mesmo tempo, o TCU está pedindo informações do Banco Central sobre o porquê liquidou um banco. As coisas não estão fazendo sentido. Tem muita gente se comportando de uma maneira que não deveria se comportar. Isso gera um estranhamento. O Banco Master toca muitos pontos sensíveis nas rodas de poder brasileiras, e isso me parece levar a mais questionamentos e mais necessidade de esclarecimento. Olha, acaba de ser publicado na coluna da Malu Gaspar no Globo que o Alexandre de Moraes teria procurado por pelo menos 4 vezes o Galípolo, o presidente do Banco Central, para o Moraes pedir pelo Banco Master. Banco Master com o qual a esposa do Moraes tem um contrato de 130 milhões de reais. Eu vou te contar os detalhes dessa história agora. O Moraes teria procurado, a Malu Gaspar diz que pelo menos 6 fontes diferentes confirmaram a história, inclusive uma dessas fontes ouviu do próprio Galípolo, do próprio presidente do Banco Central, que o Moraes o procurou por 4 vezes. 3 vezes teriam sido por telefone e uma presencialmente para pedir pelo Banco Master, sobretudo em razão do andamento. Queria saber como estava o andamento da venda do banco para o BRB, lembra aquela história toda que a gente já sabe e já ouviu. Então o Moraes teria procurado o Galípolo, pedido pelo Banco Master por pelo menos 4 vezes. 6 fontes confirmaram isso. 3 vezes por telefone teria sido esse contato do Moraes com o Galípolo e uma delas pessoalmente. O Moraes teria pedido, inclusive, que o Galípolo fosse ao seu encontro, ao encontro do Moraes, para falar do caso, para falar dessa venda
para o BRB e a gente já sabe qual é o fim dessa história. E vale lembrar, a esposa do Moraes teve com o Banco Master um contrato de 130 milhões de reais. Quando o Galípolo falou para o Moraes sobre a fraude, que a fraude era gigantesca, que havia um indício fraudulento no Banco Master, aí o Moraes teria recuado. Moraes, então, teria dito, realmente, se há essas fraudes ou se há esses indícios de fraude, não há muito o que fazer. Mas as conversas teriam sido sempre nesse sentido, de que eu tenho uma simpatia pelo Vorkar, eu tenho uma simpatia pelo Banco Master, essa teria sido sempre a abordagem do Moraes. Veja, isso é muito sério, porque a gente até agora estava aqui dizendo que é estranho um escritório ter um contrato de 130 milhões com o Banco Master, que isso dá 3,6 milhões por mês, que isso não é algo comum. A gente estava dizendo que o Banco Central estava se sentindo pressionado pelas investigações estarem no STF com Toffoli sob sigilo, que a coisa estava esquisita, que ninguém estava confortável com isso. Agora, até o momento, o que se acreditava é que a atuação estaria sendo feita, né? Já era estranho, mas que a atuação estava sendo feita pela esposa do Moraes, pelo escritório do Moraes. Se isso aqui, que está dito na coluna da Malu Gaspar, for verdade, a gente está falando que o Moraes estava atuando, que o Moraes estava fazendo essa atuação que podemos chamar de lobista. Veja, isso é um absurdo, quer dizer, não é que a esposa do Moraes estaria atuando e teria uma imoralidade por ela ser esposa do Moraes. Não, o próprio Moraes estaria falando com o Galípolo, pedindo interferência, pedindo para que se intercedesse em favor do Master. É muito sério isso que está sendo dito aqui, isso é absolutamente irregular. Claro que, enfim, precisa se investigar para ontem. Esse ministro, esse escritório, essas relações, isso é negócio de cair a República, é negócio do ministro ser impeachmentado, é negócio de a gente ter aqui pessoas presas. Vai ficar desse jeito? A gente vai pegar o espírito natalino e botar isso sob o sigilo máximo do Toffoli para que ninguém saiba de nada? É muito sério. Repito, até agora já era muito sério a gente achar que a esposa do ministro Moraes estava usando da sua influência com o Moraes, essa era a suspeita, para interferir em favor do Banco Master. A gente está aqui agora diante de uma notícia de que o próprio Moraes, em pessoa, passou a fazer essa interferência. Isso é muito grave. E eu espero que alguma coisa aconteça. Alguém precisa investigar esse negócio, gente. E esse foi o comentário do André Marsiglia falando sobre essa bomba que a Malu Gaspar soltou tanto no jornal O Globo quanto lá na Globo News. E o mais engraçado de tudo é você ver a cara de gol contra que os outros jornalistas ficam ao vivo. O desconforto deles é sensacional, é impagável. Eles ficam com aquela cara, o nosso salvador da democracia tá enchendo o bolso de dinheiro. E realmente é indefensável. Não tem como você ter dois neurônios na cabeça e defender uma situação dessa. A gente tem que dar os parabéns para Malu Gaspar, que apesar de ser de esquerda, ela é uma jornalista que vai atrás do que realmente aconteceu. Tu vê que ela checou com 6 fontes e foi confirmado a história. Não é um chute do militante da direita, ou não, é uma jornalista que o próprio Paulo Figueiredo já disse em live que ele reputa muita confiança nela. Então é uma matéria ali que a gente pode ler, ter confiança do que tá saindo, mas a cara do pessoal da Globo é impagável mesmo. Eu agradeço por vocês terem assistido esse vídeo. Lembrando que nós temos vídeos novos no canal aqui às 18, 19 e 20 horas, todos os dias, a gente não para. Te convido para se inscrever, ativar o sininho das notificações e virar membro aqui do canal, que ajuda demais o meu trabalho, que eu tô sempre em busca de informações, das novidades, do que está acontecendo, para trazer aqui para vocês estarem sempre bem informados. Eu ia dizer que a Globo não publica esse tipo de coisa, mas hoje publicou, então eles estão de parabéns
principalmente a Malu Gaspar. Então, até a próxima, gente. Obrigadão mesmo por vocês terem assistido esse vídeo. Me diz aí o que você achou dessa bomba que a Malu Gaspar soltou lá na Globo News. Valeu!